Olha o moço aí. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Nathan? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Tudo certo por enquanto. Por enquanto, né? Tanta desgraça, mas a gente supera, né? Brasileiro é forte, brasileiro é para isso. As coisas passam. Pois é. Mas como a gente sempre faz, vou começar aqui falando um pouquinho sobre a parte econômica, né? E eu diria que hoje o mais importante, né? A gente teve alguns assuntos. O assunto mais relevante da parte econômica, sem dúvida, foi a segunda chance, né? A segunda oportunidade do Paulo Guedes, e eu diria até mais, né? Do Ministério da Economia, em realizar um segundo TCC, né? Um segundo TCC aí intitulado Renda Brasil, né? Agora Renda Família, né? Parece que vai ter até uma alteração de nome, mas o que eu quero dizer para vocês, que é importante a gente relembrar e registrar, é que o Renda Brasil, de fato, tá? Até a data aí, onde o Bolsonaro apresentou um cartão vermelho, né? Ele não foi apresentado de fato. A gente não conhece ou não conheceu qual foi a última versão do primeiro Renda Brasil, né? Então, eu diria que foi um TCC reprovado até antes de ir para a banca, né? Então, a banca, no caso, foi ali o Bolsonaro, já mostrou o cartão vermelho e falou: bom, aqui não vai passar. E por que o Bolsonaro está tão preocupado em falar que aqui não vai passar? É óbvio, não vamos ser ingênuos aqui, que ele está pensando em reeleição, né? Como o Guilherme gosta de falar, ele é o eterno candidato, né? E não vai deixar passar, até porque a primeira proposta, que foram as únicas informações que a gente teve, era que alguns outros programas sociais aí que foi divulgado pelo Paulo Guedes, então programas como o abono salarial, né, o PIS/PASEP, farmácia popular, tarifa social de energia elétrica, tá? O seguro defeso, tá? E o salário família seriam alguns benefícios que a gente já tem e que seriam cortados para que a gente tivesse mais recurso para poder destinar aí para o chamado Renda Brasil, sem contar que foi uma tentativa de aglomerar, de unificar, tá, os outros programas sociais que a gente teve de governos aí passados, né? Então, era uma unificação do Bolsa Família, tá? O auxílio ali, o auxílio pescador, entre outras coisas que a gente tem, tá? Agora, o que eu posso falar para vocês é que após, né, o cartão vermelho, Jair Bolsonaro ali um pouco preocupado por conta de um número fundamental dessa semana que foi dito pelo IBGE, onde a gente alcançou a marca de 13,7 milhões de desempregados, né? Lembrar, tá? Isso aí é um número recorde e lembrar que o fato, né? O desemprego nesse momento está muito alto, é porque as pessoas estão se declarando na pesquisa do IBGE como de fato procurando emprego. Então, sua maioria são os autônomos, tá? Que estão procurando se recolocar no mercado de trabalho. São pessoas que perderam o emprego na pandemia e, eventualmente, pessoas que estão procurando um segundo ou terceiro emprego que se enquadram na condição que o IBGE chama de desempregados. Então, a gente teve esse número recorde nessa semana e que começou ali a, né, motivar essa preocupação muito grande do próprio presidente da República. E aí, a segunda chance veio e caiu de bandeja para ele, né? Por meio do Márcio Bittar, tá? Ele é senador do MDB, do Acre, se não me engano, e a proposta dele, né, apesar de ter tido aí esse cartão vermelho, é que a gente poderia ainda discutir o Renda Brasil, mas nos moldes ali de um complemento, aos moldes de uma PEC, tá? E aí, qual que foi a grande sacada? Quais são os pontos que estão sendo discutidos para essa segunda versão do Renda Brasil? Tá? A primeira delas, e que o Jair Bolsonaro, já sabendo disso, tá, já falou que não vai ocorrer, então a gente já vai descartar, era uma tentativa de congelar aposentadorias e pensões por 2 anos, restringir o seguro-desemprego, tá? E além de reduzir, tá, as parcelas do próprio seguro-desemprego. Além disso, também estava sendo discutida uma possibilidade que eu já tinha falado para vocês, de tirar a indexação, ou seja, não corrigir mais pela inflação. O que a gente sabe que na realidade brasileira é muito complicado. A nossa tradição econômica é justamente ter essa correção,
tá? Por algum indicador, IPCA, o que quer que seja. Então é muito difícil a gente tratar de desindexação de contratos. Obviamente, né? Se a gente falar em números, todo esse mecanismo que foi proposto nesse segundo momento iria gerar uma economia aos cofres públicos de 10 bilhões, tá? Ao orçamento. Obviamente, Jair Bolsonaro não quer isso. E aí, a gente vai partir para a segunda opção. Qual que foi a segunda opção da segunda versão do Renda Brasil? Então, reparem que a gente vive sempre à deriva, né? Não se chega a um consenso do que é esse Renda Brasil. Então, é por isso que é até difícil comentar com vocês o que é essa proposta, qual que é o resultado que isso pode ocasionar. Mas vou trazer para vocês alguns questionamentos, algumas coisas que vocês podem começar a refletir, a pensar, e a gente vai discutindo aí em outras oportunidades. Bom, essa segunda proposta, ela trata de extinguir 244 fundos públicos, tá? Esses fundos públicos são verbas que não são necessariamente gastas, tá? A gente tem alguns fundos aí que são destinados para alguns recursos, mas que não necessariamente a gente tem aquela verba discricionária, que ela é obrigatoriamente utilizada. Então, qualquer ideia, se você não gastou eventualmente com telecomunicações, o fundo de telecomunicações, por exemplo, esse dinheiro ia ser destinado, né? Iria ser incorporado como uma renda, tá? Como um plus ali que iria para esse chamado Renda Brasil. É lógico, as contas são muito confusas, estou até aqui vendo no comentário, as contas não fecham, tá? Mas o que eu posso falar, o que foi entendido ali, feito uma conta prévia ou antes desse Renda Brasil, foi que esses fundos poderiam arrecadar em torno de 219 bilhões. Reparem, é um número muito maior, superior do que aqueles 10 bilhões que eu comentei com vocês nessa primeira proposta. Agora, esses 219 bilhões que tinha sido calculado pelo Poder Executivo, tá? Eles eram destinados a pagar o quê? A dívida pública. Porque a gente também tem que se preocupar com o cenário macro, né? A gente não pode só rolar a dívida, porque a dívida vai ficando mais cara. Embora o Copom tenha mantido uma taxa de juros baixa, ou seja, 2%, acompanhando inclusive a decisão do Fed. O Fed manteve a taxa de juros americana baixa, o Banco Central brasileiro manteve, o que quer dizer que se a gente rolar a dívida, se a gente, né, for passando para períodos mais para frente, não vai ficar tão caro. Mas lembrem-se e gravem isso. É muito possível que no ano que vem, tá, a gente vai ter um aumento da taxa Selic. Hoje, esses juros são insustentáveis e não é à toa que a gente tem tanta gente aí no mercado financeiro, tá? A gente está passando da renda fixa para a renda variável. O que era uma proposta anterior, era uma proposta de um governo liberal, que não cabe mais agora. E é isso que eu quero que vocês reflitam, tá? Quando a gente está tratando de Renda Brasil, a gente está tratando ou migrando para uma discussão onde a gente passa de uma política talvez focalizada, talvez a ideia, né, você tratar de uma política focalizada, de você melhorar a condição dos pobres e que você tem que tirar isso de algum lugar, né? O que eu quero dizer com isso? O Estado está fazendo a gestão desse recurso pelo agente, tá? E aí fica a critério de vocês se isso é bom ou se isso é ruim. E aí eu deixo o questionamento para vocês. O Estado, de fato, ele vai fazer essa gestão desses recursos, essa alocação de recursos bem? Vai fazer uma boa gestão? Isso vai melhorar, de fato, a condição das pessoas? Ou vocês preferiam ter esse dinheiro na mão de vocês em uma proposta, talvez, aos moldes do que a gente tem como renda universal, que é uma proposta interessantíssima e que está sendo até pouco criticada, está sendo levada em consideração do próprio ex-senador, né, o Eduardo Suplicy. Tá? Então, isso a gente tem que colocar em consideração. O segundo ponto, questionamento que eu quero deixar para vocês, depois se o Guilherme até quiser comentar, que só são alguns pontos para a gente pensar, é o cobertor, né? O que a gente arrecada hoje vai cobrir a todo mundo? Esse Estado grandão, ele vai cobrir a todo mundo? E a terceira coisa, né, que a gente percebeu com essa pandemia, os invisíveis apareceram. Então, aquela conta que a gente estava fazendo para aquela margem de pessoas aquém da sociedade, ela aumentou. E onde que eu vou tirar recurso? Se eu desse uma resposta rápida para vocês, onde eu tiro recurso? Aumentando imposto. Só que você aumenta imposto para quem? Para você. Para mim, não para o rico. Percebe? E outra, eu não posso taxar grandes fortunas, a gente já comentou aqui. Se eu taxo as grandes fortunas agora, todo investimento externo, toda a renda externa que a gente tem, vai embora. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Então, reparem, é uma discussão complicada,
complexa e que no momento, embora a gente está discutindo essas questões de fundo, de dívida, de coisas mais macro, ainda vai ficar o questionamento, será que esse dinheiro vai ser suficiente? Será que essa política, esse Renda Brasil, o Estado fazendo alocação para vocês é a melhor opção? Será que o brasileiro tem essa condição por si próprio de fazer a melhor alocação, saber o que ele precisa investir? Então isso a gente tem que começar a colocar em pauta, tá? E o mais, assim, o que eu diria que é fundamental é parar de discutir questão conjuntural e começar a discutir questão de estrutura. Como que é formado o benefício, como que é formado o Estado brasileiro, para quem se destina esses recursos e de onde eles vêm? Isso que tem que ser questionado. É a estrutura, como que a gente molda. Não é dado o Covid o que eu vou fazer. É dado a realidade brasileira, dada a estrutura de impostos, a estrutura tributária. O que eu faço? Eu tenho que atacar quem? A estrutura. Eu tenho que mudar esse conjunto de ideias. Não me adaptar e criar medidas paliativas, né? Para poder melhorar, para poder atribuir voto, tá? É por isso que, e aí a crítica até pode se expandir para os outros governos, tá? É por isso que a gente vê um governo, a gente vê políticas tanto à deriva, né? Uma coisa perdida que não tem o fim nela mesma, né? Que é a própria reeleição. Então isso vocês têm que levar em consideração, tá? E lógico, o Bolsonaro jogar isso pro Congresso, para o que quer que seja, ele pode ter um ganho político gigantesco. Vai que sai um novo auxílio emergencial e ele se reelege com esse novo Renda Brasil. A questão é, de onde vão tirar esse dinheiro? Né? Essa é a grande dúvida, essa é a gigantesca dúvida do mercado financeiro e acho que de todos nós. Tá? Como que vai ocorrer essa alocação de recursos? Tá? E aí, só para o Guilherme comentar, e para a gente ir para o outro tópico, mas queria deixar essas perguntas para vocês. Será, né, que as questões, né, propostas pelo Bolsonaro aí, de fato, estão atendendo à agenda política, à agenda brasileira, a questão estrutural do Brasil? Primeiro, né, a gente está tendo essa devastação no Pantanal, na Amazônia, terrível, terrível. E o que o governo faz? Ele desgoverna, ele atribui, ele delega a função. Né? É mais fácil a gente falar, não estou nem aí, deixa passar. A gente tira o foco das coisas, e aí até usando até o que o Guilherme fala, e um professor, tá, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, fechou, tá, com os mesmos argumentos que eu também estou apontando para vocês. O professor Marco Antônio Carvalho de Teixeira falou o seguinte, esse governo, ele fala muito e entrega pouquíssimo. Né? Então, o que eu posso falar para vocês, essa frase resume toda a história do Renda Brasil. Fala demais, fala que vai fazer, fala que vai mudar, e no final das contas ele não entrega nada. E a gente fica com um problemão internacional e super preocupante que a gente vai comentar, que é justamente as queimadas, é justamente essa situação deplorável internacionalmente e nacionalmente. É mais um vexame que a gente escreveu na história brasileira. Tá? Então, da minha parte, é esse o panorama aqui geral. Aí eu deixo essas questões para vocês pensarem. E reflitam aí, a gente vai conversando. Não emitir minha opinião em momento algum, tá? Falando só questões para vocês aí refletirem e a gente conversar. Diga lá, Guilherme. Bom, é muita coisa, né? Você expôs bastante coisa, Nathalie, são muitas reflexões, mas acho que eu queria deixar só o seguinte comentário, que, né, a gente, óbvio, né, as discussões teóricas são importantes, né, dentro, né, tanto da economia, quanto do direito, né, quanto da política em si, mas acho que a gente precisa sempre aqui, quando a gente vai falar em política pública, quando a gente vai falar em políticas a serem implementadas, a gente jamais pode perder o norte da realidade, aquilo que é o país, para que a gente possa trabalhar, né, o país. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? A gente não pode cometer o erro, né, que é o que às vezes muitas pessoas acabam, né, em discussões que não levam a lugar nenhum, né, como a gente tem aqui, discussões que eu sempre digo, meu Deus, as pessoas não têm noção do que elas estão falando, né? Por exemplo, Estado mínimo, eu sou liberal, né? A gente tem aquela frase ridícula, né? Eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, essa frase tosca, né? Que, aliás, quem fala essa frase você logo identifica, né? O cara não sabe o que está falando.
né? Ah, não, eu sou desenvolvimentista, eu não sou liberal, não sei o quê. Todas as correntes teóricas, os elementos que a gente tem para pensar, eles são importantes quando a gente não pensa de maneira etérea, né? Quando a gente não pensa sentado na academia, mas quando a gente pensa olhando para as realidades de um país extremamente complexo e um país com muitos problemas. É aquela velha história, não adianta você ir da teoria para aplicar numa realidade que você não conhece. Você tem que olhar a realidade para você, a partir dos instrumentos teóricos que existem, das propostas, né, dos exemplos, das experiências em outros países, você poder pensar o seu país. É aquela velha história, você transformar os problemas que existem em soluções viáveis, a partir de todo instrumental que você tem. Então, eu sempre acho muito ruim quando a gente tem aquele discurso, né, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou liberal, eu sou desenvolvimentista, não, eu sou mais conservador, eu sou não. Peraí, vamos olhar para o Brasil e ver o que hoje passa no Brasil. Porque essas discussões, elas são totalmente inúteis quando você tem, por exemplo, um governo, como você bem disse, que é um governo que praticamente não entrega nada, é extremamente incompetente, não consegue fazer reformas. Então, a gente, por exemplo, quando vai discutir o Renda Brasil, aquela ideia de uma renda universal, independentemente, né, do salário da pessoa, mas que você coloca critérios como, por exemplo, idade, etc. Isso existe na Suécia. E a Suécia não é um país pobre, isso existe na Suécia, né? Então, antes que a gente tenha sempre aqueles tolos que vão vir e falar, isso aí, renda universal é coisa de esquerdista. Bom, tem lá na Suécia. A Suécia não é um país comunista até onde a gente sabe, né? Se é que a gente ainda pode falar disso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é justamente isso. O Brasil é um país com desigualdades profundas, é um país com problemas profundos, problemas estruturais gravíssimos, tanto juridicamente falando, quanto economicamente falando, que precisa, né, exatamente de um governo que trate disso. Mas o que nós temos hoje é muito falatório, é muito blá blá blá, não só do governo, mas também da oposição, que tem, né, apresentado um grande e enorme nada, né, e ao mesmo tempo a gente tem as pessoas perdendo tempo nas redes sociais, né, nas redes de conversa, discutindo um monte de baboseira. Então, no fundo, o que eu quero dizer justamente é isso. A gente tem que olhar os problemas que são graves. O Brasil precisa de reformas, o Brasil precisa de uma reforma tributária que seja séria, que seja decente, que seja pensada, né, que não seja apenas, né, digamos, eleitoreira ou apenas arrecadatória para se destinar recursos para determinar o programa eleitoral. Precisa de uma reforma administrativa, precisa repensar algumas coisas na sua legislação, precisa de alterações na Constituição Federal em relação, né, à nomeação de certos cargos, como, por exemplo, os cargos, né, nas universidades federais, os cargos, né, para ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeação para Procurador-Geral da República, etc., porque a gente tem percebido que isso não tem funcionado muito bem no nosso presidencialismo construído. Veja, uma coisa é quando a gente pensa, né, o desenho institucional a ser aplicado por um país, por um programa de país, e outra é quando o país tem a sua vida de acordo com aquele programa e precisa de ajustes, né? Quantas vezes eu escutei aquelas bobagens, né, que aparecem principalmente em período eleitoral? A Constituição dos Estados Unidos nunca foi alterada, a Constituição do Brasil ela é alterada o tempo todo. Bom, primeiro, falar que a Constituição dos Estados Unidos nunca foi alterada é bobagem, porque a Constituição dos Estados Unidos ela é diferente, ela recebeu várias emendas, inclusive, e ela tem toda uma, não vou entrar agora em teoria constitucional aqui, mas ela tem toda uma, né, digamos, uma estrutura diferente da Constituição brasileira. A Constituição brasileira era programática, ela tem um plano de país. E, bom, em 1988, vocês imaginem vocês se a gente tivesse parado em 1988 e a Constituição fosse igualzinho de 1988. O país tinha explodido já, porque as coisas mudam, né? Ela não pode ser estática. Então a Constituição tem que ser alterada, a legislação tem que ser alterada. Sim, o princípio, né? O espírito da Constituição ele permanece nos seus princípios, seus direitos fundamentais, seus objetivos, suas cláusulas pétreas, mas ela tem que ser alterada naquilo que não está funcionando e que a gente vai percebendo conforme justamente a dinâmica e a vivência do país de que não está funcionando. E a mesma coisa em relação à economia. Então o que eu quero dizer é que é uma bobagem enorme o que a gente tem vivido. Aliás, a gente tem vivido, né, eu gosto de falar, são os tempos da mediocridade, os tempos, infelizmente, né, em que ser ignorante é bonito, né, e quando você tenta estudar um pouco, deixa de ser tolo, ser eu não sei o quê, né, ser ignorante e falar bobagem parece que hoje é bonito, né.
Porque não adianta você virar e falar, eu sou liberal, para mim o Estado tem que ser mínimo. Ah, eu sou desenvolvimentista, para mim, né, é só Estado, não tem que ter iniciativa. Isso é tão bobagem, porque primeiro, né, existem, né, várias terceiras vias, existem várias possibilidades de alguns setores você deixar um pouco o mercado atuar mais, você ser um pouquinho mais, né, digamos, fazer mais parcerias privadas, etc. Existem outros setores que não, outros setores que você precisa de uma regulamentação do Estado, uma regulamentação do Estado muito mais séria, muito mais forte, etc. Assim por diante. Então, o que a gente vê diante de todo esse complexo, por isso que eu queria comentar isso, aproveitando a sua fala, Nathalie, é que a gente tem hoje no Brasil uma não discussão sobre tudo isso. O que a gente tem é um monte de besteira sendo dita por nós e por muitos, né, brasileiros, e um monte de desgoverno sendo oferecido pelo governo federal. E aí vale a pena a gente também apontar que foi importantíssimo, embora muito tarde, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ter feito meia-culpa em relação, né, a ele ter, né, no governo dele, implementado a reeleição, a possibilidade de reeleição, e a gente pensar uma outra mudança que é necessária, extremamente necessária, e eu acho essa uma das mais fundamentais para o destino político do Brasil, de que é acabar com a reeleição. A reeleição ela faz mal demais para o Brasil. A gente tem praticamente 2 anos de governo executivo e depois 2 anos do cara tentando se reeleger. Tanto na esfera municipal quanto nas esferas estaduais. Agora, na esfera federal, a gente tem uma situação que é tenebrosa com o Bolsonaro, que são 4 anos com ele tentando se reeleger praticamente, né? Como você bem lembrou, a gente tem um candidato que é presidente, né? A gente tem um eterno candidato. E claro que quando então você tem o chefe do Poder Executivo preocupado em sua reeleição, o que ele vai fazer? Ele vai pensar os problemas do país e oferecer reformas estruturais, pensar o país diante dos seus problemas? Não, ele vai pensar em coisas a curto prazo, para ele garantir a popularidade dele, para ele chegar à reeleição. O Brasil precisa mudar isso. Aliás, vale dizer e vale lembrar que o senhor Jair Bolsonaro, na época das eleições, disse que acabaria com a reeleição. Mas brasileiro tem aquela memória curta, né? Que ele acabaria com a reeleição, que ele era a favor de acabar com a reeleição, né? Mas nem pensando ele vai fazer uma emenda para acabar com a reeleição agora. Então, por exemplo, nós poderíamos pensar aqui no Brasil de que seria necessário, talvez, uma alteração no mandato presidencial de 4 para 5 anos, para ter mais tempo, ou até 6 anos, 4 a 6 anos, mas sem reeleição. Sem reeleição, porque aí garante a possibilidade de um presidente da República, de um governo federal, tomar medidas necessárias, que serão impopulares, mas que a longo prazo serão fundamentais para o desenvolvimento e crescimento do Brasil. Coisa que não acontece. Então, a gente, no fundo, é refém de tantos problemas que às vezes a gente discute tudo isso e parece que não tem uma luz no fim do túnel, porque parece ter uma parede na nossa cara, que é a parede chamada reeleição, que é a parede chamada popularidade dos nossos chefes de executivo, que prejudicam justamente que a gente tome essas medidas, que são medidas necessárias de reformas estruturais a longo prazo. Então, por exemplo, pensar um renda universal é importante? Claro que é importante. O Brasil é um país desigual demais. O Brasil é um país desigual que não dá para você esperar as pessoas, né, esperarem 10 anos para o país voltar a crescer, porque a vida delas passa, né? É como a gente sempre fala, a vida de um país ela é muito mais longa do que a vida da gente. A gente vive pouco, é um tiro. Então, 10 anos na vida de uma pessoa é muito tempo para ela ficar esperando. Então, é claro que você precisa tomar medidas para que essas pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, elas possam ter a que recorrer. Agora, quando você vai construir um programa desse, você tem que construir um programa desse pensando nessas pessoas, pensando nos recursos que serão destinados para esse programa, sem que esses recursos causem desequilíbrio fiscal e que a longo prazo levará o país para uma situação de grave crise econômica que fará com que essas pessoas que receberam auxílio voltem para uma situação de vulnerabilidade. Aí você fica enxugando gelo, porque você faz o programa não pensando efetivamente no problema, mas pensando na popularidade que ele pode dar para o tiro curto, que são as eleições que vão chegar ali logo. E aí você tem esse bate-cabeça que a gente está vendo. A gente está vivendo hoje no Brasil exatamente isso, né? Um desgoverno e um governo que só tem uma preocupação central, se reeleger. E ele tem feito todas as mudanças, todas as reformas que ele planeja, sempre
com um olho no jogo político, mas com um olho ali nas pesquisas eleitorais. Né? Então ele sempre tem esse foco e não consegue, esse desfoco, na verdade, e não consegue planejar algo que seja mais robusto, mais, né, digamos, duradouro a longo prazo. Esse é o grande problema. Por isso que a gente tem visto o Paulo Guedes batendo cabeça com o Bolsonaro, e mais ainda, como você bem lembrou, Nathalie, a gente tem visto o Bolsonaro tentar transferir a responsabilidade de um Renda Brasil, que ele disse que desistiu, porém é óbvio que ele não desistiu, ele vai ainda tentar fazer com que esse programa exista, mas ele está tentando tirar a responsabilidade do governo federal, jogar para o Congresso, para que o Congresso faça o programa para ele, porque ele já percebeu que ele consegue ganhar os louros daquilo que não foi ele que fez, daquilo que ele não é responsável. A gente tem que lembrar, eu já vou finalizar, Nathalie, para não me alongar muito, mas só para terminar o raciocínio, a gente tem que lembrar que não foi o Bolsonaro, não foi o governo Bolsonaro que propôs os R$ 600 de auxílio emergencial, foi o Congresso. Mas quem colheu os louros, quem colheu a popularidade foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele queria R$ 200, né? O presidente Bolsonaro, com sua equipe econômica, eles queriam R$ 200. Foi o Congresso que levou para 600. Então ele percebeu o seguinte, isso é estratégia eleitoral, é puramente isso. Ele percebeu que se ele transferir a culpa, ele é capaz, ele pode falar, olha, se der errado, ele pode falar, a culpa não foi minha. E se der certo, e mesmo que não foi ele quem fez, o que ele vai fazer? Ele vai falar, fui eu que fiz. Fui eu que fiz, porque obviamente o governo não tem também a menor preocupação, né, em simplesmente, né, dizer a verdade ou ser cínico. Nem ele que copia praticamente tudo que o Donald Trump faz, né, ou seja, ele fala qualquer besteira, ele fala qualquer coisa para justamente ele tentar angariar a popularidade dele. Então essa situação que a gente fica, uma situação muito difícil, quando você tem principalmente um governo incompetente que está tentando se reeleger. Imaginem vocês 8 anos de governo Bolsonaro, é um desastre para o país, porque é justamente, aliás, é como a gente já até comentou, né, Nathalie? Muito provavelmente é tanto erro que o governo Bolsonaro está cometendo, que se a gente imaginar uma situação em que ele chegue no segundo turno das eleições de 2022 e vença, muito provavelmente aconteça com ele algo semelhante que aconteceu com a Dilma no segundo mandato. Ele tome um impeachment no segundo mandato, porque a crise econômica que ele vai colher é a que ele muito aprofundou no primeiro mandato dele para tentar se reeleger. E aí a gente pode imaginar que a gente pode ter uns 5, 6 anos de Bolsonaro, e aí no seu segundo ano, o primeiro ano de segundo mandato, ele vá ali a tomar um impeachment por causa de uma grave crise que o país acabou se metendo por conta dos erros econômicos, principalmente, cometidos durante a sua primeira gestão. Então, é só isso que eu queria pontuar, porque a gente precisa realmente pensar as coisas estruturalmente no Brasil para a gente desenvolver as soluções possíveis dentro dos problemas do Brasil e parar com essas discussões bobas, teóricas, políticas, essas rotulações que são, na verdade, eu vou até ser forte na palavra aqui, são burras, né? Aquela pessoa que bate no peito e fala, eu sou liberal, né? O Brasil tem que ser liberal, eu sou desenvolvimentista, o Brasil tem que ser desenvolvimentista, eu sou keynesiano, o Brasil... Não é isso. Você tem que olhar o Brasil e você tem que ver os problemas que o Brasil tem e efetivamente trabalhá-los, com todo o ferramental que é possível. Eu sou de esquerda, eu não sou de... A gente está tão, na verdade, com um discurso pobre aqui, pobre, né, superficial e desfocado, que a gente, no fundo, nem percebe, talvez, o buraco que a gente se meteu. Que é um buraco que, infelizmente, não está deixando de se tornar mais profundo. Ele está cada vez mais profundo. E é engraçado isso que o Guilherme está falando, porque eu acho que a gente comentou até em alguma outra live, mas essa discussão entre ser liberal, ser keynesiano, a gente enfrenta muito em economia, mas é uma discussão teórica, tá? É qual linha de solução o economista vai dar. Então, por isso que eu até evito dar a minha linha de solução, porque você acaba se comprometendo justamente com esse debate que o Guilherme está colocando para vocês. E é um debate acadêmico, tá? Isso lá fora, por exemplo, para vocês terem ideia, só para também não me alongar, por exemplo, marxista, né? A gente tem por tradição, marxista nega a matemática. Você vai lá para fora, isso é uma discussão tão ultrapassada que o marxista usa matemática. Tá? Então, tem que ter essa ponderação, e é uma discussão teórica acadêmica que chegou muito tarde no Brasil e ainda está num embate que não passa, né? É uma coisa assim que, sabe, bem como o Guilherme falou, não chega em lugar nenhum.
né? E o que a gente está chamando a atenção de vocês é justamente isso, é discutir a estrutura, não a conjuntura, não é o plano de governo que tem que ser discutido, é um plano de Estado que tem que ser discutido. Então são essas coisas que a gente tem que colocar em pauta, tem que colocar em discussão e chamar a atenção das pessoas. E por quê? Porque foi justamente o assunto da semana. Discutir meio ambiente não é discutir uma política de governo, é discutir uma política de Estado. De Estado. Por quê? Porque você está levando isso para futuras gerações. Né? O meio ambiente a gente não recupera. Não recupera, é um bem escasso. E já falei e não canso de falar. O Brasil eu diria que é o país, tá? Um dos países mais ricos em termos de meio ambiente, fauna, flora, recursos naturais, que a gente está perdendo e que a gente tem que ter. A gente tem que ter para mostrar que é um país que vem com força, é um país que é agroexportador? É agroexportador. Mas um dia as pessoas vão precisar da comida que a gente tem. Ó a pandemia aí. A gente teve que exportar muito além da nossa capacidade. Tá? Então a gente precisa garantir essa condição. E aí vem dois grandes comentários que eu quero fazer para o Guilherme até comentar. Como que eu vou garantir isso? Né? O primeiro deles foi uma discussão, diria, tosca até, onde, né, lógico, tá? O presidente francês, o Macron, ele tem todo o direito de negar participar do Mercosul, né, do contrato entre Mercosul e União Europeia, por justamente os países do Mercosul, especificamente o Brasil, ele deixou bem claro isso, ter políticas ambientais, fiscalização muito falhas. Tá? E aí convido vocês, basta digitar lá, INPE queimadas, tá? Basta digitar isso no Google. Eu nunca vi o Brasil com tantos pontos vermelhos assim, e não só na região do Pantanal. No Brasil como um todo, o Brasil inteiro está pegando fogo. Não é à toa que a fumaça já está chegando em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Porque é um incêndio de grandes proporções, tá? E aí, óbvio, né? O presidente tinha colocado isso como uma das premissas para ter esse acordo e a gente não está cumprindo com a nossa parte. Então é muito legal, né? A gente, como uma parte não está cumprindo com o seu lado do contrato, você romper, né, com esse tipo de contrato, com esse tipo de acordo. Agora, por isso que eu falei que é bobo, né? É cômico, né? A resposta brasileira ao Macron de que um requisito, né? É um comentário, é uma decisão lá de fora, porque isso vai afetar as relações econômicas, que a França já queimou todas as suas áreas verdes e os outros países também, e que nós não temos o direito, tá? Coloquem entre aspas, não sou eu que estou falando, nós não temos o direito de fazer as queimadas para poder abrir pasto, para poder abrir, né, entre outras coisas, né, ali com a queimada, né, você favorecer garimpo, favorecer um monte de coisa, né? E simplesmente nega a floresta que não tem problema. É cômico isso, né? Porque se você perde o recurso, você não tem como exportar. Aí sim você não tem como garantir a relação econômica. E não o contrário. Né? Então foi um argumento que me chamou muita atenção essa semana, que eu falei, nossa, mas como é que pode, né, você argumentar, né, nesse tom, né? É justamente o contrário. A preocupação da Amazônia não é só porque ela é o grande pulmão, é porque ela e tudo que a gente tem de recurso natural vai se perder. Se eu perco recurso natural, o que eu vou exportar? O que eu vou produzir se eu não tenho a matéria-prima? Né? Reparem, né? Até o argumento econômico, né? A relação é totalmente inversa. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Sem contar, né, eu imagino a tristeza, a dor, né, se a gente se colocar no lugar, tem um pouquinho de empatia, tá? E é claro que é mais difícil, né, dos animais que foram queimados, para você recuperar aquilo. A gente tem animal, já falei para vocês, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Como é que a gente recria o animal? Não dá, não dá. Então é uma situação muito complicada e por isso que a gente até chama, né, Pátria Queimada Brasil. Como é que eu vou recuperar isso? Né? E um governo que nega, né, essa queimada, essa situação, negar número, negar fato, é pior ainda, né? Pior para a imagem internacional. Né? A que ponto chegamos, né? Você negar que você está vendo um incêndio. É complicado.
Não, e eu acho que aí vale a pena a gente pontuar também, porque essa semana foi a semana marcada por esse desastre ambiental que já vem acontecendo há muito tempo, né? E é importante a gente pontuar, e aí eu queria falar isso também aqui bem claramente. A gente está vivendo, né? Não só em 2020, mas já há alguns anos seguindo assim, mas 2020 está sendo um ano em que está de certa forma muito aprofundado, né? É um ano de retrocesso enorme, né, no Brasil. Retrocesso político, retrocesso, né, no debate político, retrocesso educacional do Brasil, né? As redes sociais, elas aí, né, digamos assim, manifestando aquilo que poderia ser uma oportunidade da gente manifestar, né, nossa opinião, etc., se transformando num poço enorme de ignorância, né, burrice, estupidez e agressividade, mas e a gente transformando o nosso debate cada vez mais pobre, né? E é como eu queria até falar aqui, eu sei que eu vou falar uma coisa um pouco forte, mas acho que vale a pena para reflexão, né? O Humberto Eco, já falecido, Humberto Eco, né, ele se manifestou quando a gente estava, né, começando a ter mais o advento das redes sociais, e ele se manifestou no seguinte sentido de que, né, ele usou uma expressão muito forte, ele falou, né, as redes sociais, elas deram voz aos idiotas. Quando o Humberto Eco falou isso, eu fiquei um pouco perplexo, eu achei um pouco arrogante, falei, poxa, mas as pessoas têm direito de se manifestar, etc. Mas, de certa forma, hoje eu acho que eu estava errado e acho que o Humberto Eco tinha mais razão no que ele quis dizer, embora ele tenha usado de uma maneira muito forte, mas deu voz, principalmente, não assim aos idiotas, separando o mundo entre idiotas e bonzinhos, como se nós fôssemos os bonzinhos aqui e os outros idiotas. Não é isso. Mas as redes sociais deram voz às nossas idiotices. As nossas idiotices, as nossas burrices, né, aos nossos problemas como ser humano, como todos, né? A gente se compara nas redes sociais, a gente, né, grita nas redes sociais achando que está gritando para alguém, a gente ofende, a gente se deprime, ou seja, as redes sociais elas estão efetivamente muito, né, digamos, ligadas a vários problemas que estão acontecendo hoje e que a gente vai ter que lidar. A gente tem mais do que, né, sociólogos, filósofos, antropólogos, juristas se debruçando sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para chegar no meio ambiente no sentido de que a gente está vendo uma das maiores catástrofes dos últimos anos ambientais no Brasil, que simplesmente vai custar muito caro a longo prazo para qualquer brasileiro e para qualquer pessoa inserida no planeta Terra. Então aquela coisa, você pode ser de esquerda, de direita, liberal, desenvolvimentista, você pode ser o que você quiser, se classificar como eu sou marxista, eu sou kantiano, mais Mises, menos Marx, etc. Todas essas idiotices que a gente escuta hoje de gente que se autorrotula sem ter a menor noção do que está falando, né? E se sente extremamente à vontade de falar um monte de baboseira e escrever baboseira, né? Sem se sentir envergonhada, né? Porque as redes sociais protegem. E justamente a gente perdeu a noção de que a gente está se matando. Com isso, esse desastre ambiental ele custa caro para todos nós. E a gente está conseguindo politizar isso de uma forma tão estúpida. E politizar no sentido de construir isso uma coisa de... E aí, vou um pouco, né, para os acontecimentos da semana. O Bolsonaro soltando uma frase absurda, cínica, né, de que o Brasil é o país que melhor preserva o meio ambiente. O Mourão falando uma baboseira atrás da outra também, falando que lá, né, no INPE, o INPE que é um instituto seríssimo, né, mostrando os dados de aumento do desmatamento e de um aumento desproporcional de queimadas, que lá no INPE tem gente da oposição querendo prejudicar o governo. Ou seja, esse monte de idiotice que dá vontade de virar e falar assim, cara, sinceramente, você acredita nisso? Você realmente acha isso? A Amazônia ela não é de direita ou de esquerda, o Pantanal não é de direita ou de esquerda, é obrigação do Brasil, de todos os governos, a oposição também tem culpa, todo mundo tem culpa de estar vendo isso acontecer e estar de braços cruzados. Ou seja, todo mundo tem culpa. Como eu sempre falo, se o governo vai mal, a oposição também oferece um enorme e retumbante nada.
né? Ou seja, ficar gritando nas redes sociais, ficar lá como a gente tem muitos deputados e senadores, no fundo, quem é que põe a mão na massa são as ONGs que o Bolsonaro tanto odeia, né? Tanto odeia e usa para politizar, como se toda ONG fosse de esquerda e etc, e qualquer pessoa que trabalhasse numa ONG fosse esquerdista e tivesse lá com sua camisa do Che Guevara, né? Fumando maconha, seu cabelão, barba, etc, né? E reduz tudo uma coisa que não tem volta a isso. Aliás, essa semana o que eu vi de debates entre pessoas supostamente preparadas sobre o meio ambiente foi uma tragédia, né? Ou seja, nem para as pessoas pararem para pensar, peraí, o que é o Pantanal? Aí você percebe que a pessoa não tem a menor noção do que ela está falando. O Pantanal é uma região que não tem águas próprias. As águas do Pantanal, elas vêm lá do Cerrado, elas vêm lá do Planalto. E no período de seca, que é o período atual, você tem pouquíssimo nível de água. O que você tem no máximo são aquelas águas salgadas, aqueles lagos salinos, que são, né, digamos, muito apropriados pela própria fauna do Pantanal nesse período. Então você tem um período no Pantanal em que as queimadas que são feitas, elas simplesmente se, né, intensificam por conta justamente de um fato de que o Pantanal não é igual à Amazônia. O Pantanal, ele tem simplesmente águas que não são dele, que vêm do Cerrado, que tem um período, né, de cheia, que é o período onde o turismo mais avança, né? E que simplesmente quando você está no período de seca, qualquer uma das queimadas que são sim criminosas colocadas podem explodir como está explodindo. Agora, um outro detalhe que as pessoas não sabem, porque é impressionante, as pessoas, né, elas gostam de falar sem ter nem a preocupação de se preparar para falar, de estudar para falar, né? Ou seja, uma coisa que eu sempre deixo claro, tudo que a gente fala aqui, a gente para pesquisar, para preparar, né? Que é coisa típica de professor acadêmico. A gente jamais fala de uma coisa sem ter noção do que está falando, né? Ou seja, não é porque a pessoa é jurista ou economista que ela não pode parar, tentar entender um pouquinho ou perguntar para quem sabe, né, sobre meio ambiente e se informar com quem sabe, ter a humildade de virar e falar, olha, não sei, deixa eu perguntar para quem sabe, né? Ou seja, né, a gente tem, por exemplo, uma comparação, né, e eu fui pesquisar isso para vocês, para falar isso aqui, a gente tem uma comparação em relação à Amazônia, o Pantanal, que é diferente em termos principalmente, né, de flora. Em relação justamente a algumas plantas, a vegetação do Pantanal, a vegetação do Pantanal é muito mais resiliente que a da Amazônia. Ela destruída, ela se regenera mais rapidamente, tanto que você tem vários estudos da Embrapa, né, destinados a tentar entender o DNA dessa vegetação, para que você possa, em momentos futuros, em que a gente tiver mais ainda ferrado com o desmatamento, pensar em como reflorestar diversas áreas. A Amazônia não. A fauna, a flora da Amazônia é muito menos resiliente e ela é muito menos, digamos, potencialmente regenerativa do que a do Pantanal. Agora, a fauna não tem jeito, como a Nathalie falou. Você matou os animais, você matou os animais. Você não vai ressuscitar animal. Não vai ressuscitar animal. E isso que está acontecendo no Pantanal, que é uma das coisas mais graves dessas queimadas. A gente está matando uma fauna que não volta mais. A gente tem no Pantanal aquele, né, o Encontro das Águas, aquele parque, que é um dos poucos parques do Pantanal, que é um reservatório de onças que estão morrendo. Então, se as pessoas começam a discutir isso, falando, não, né, também teve muita queimada na época do PT, também teve muita queimada na época do FHC, e daí? A gente tem que ver a queimada daqui para frente. Teve queimada sim naquela época, mas agora o negócio está extremamente descontrolado, porque o governo brasileiro, ele não aplicou nem 1%. Pesquisem, por favor, gente, pesquisem. Nem 1% do orçamento destinado para combater queimadas e incêndios na floresta amazônica, no Pantanal, no Brasil. O governo federal não liga para o meio ambiente. Pesquisem o que está acontecendo com o IBAMA, com o ICMBio. O governo federal, ele desestruturou essas entidades fiscalizatórias, né, no combate justamente a toda essa devastação no meio ambiente. O governo federal não tem política ambiental, né? É impressionante como a gente já esqueceu da reunião de dia 22 de abril, quando o
Salles virou e falou, né? Vamos passar a boiada. A boiada tá passando. A boiada tá passando e o Brasil tá lá, perdido, olhando, deitado em berço esplêndido, né? Esperando, né, um salvador da pátria chegar em 2022, como sempre. Ou seja, é muito triste o que acontece nesse país, e é muito triste o que aconteceu essa semana, e para fechar o raciocínio, Nathalie, economicamente é totalmente estúpido. Né? E aí vem um ponto que eu queria colocar em relação à política externa, à diplomacia. O Brasil, e eu tenho pontuado isso em todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, o Brasil ele não tem uma política externa, ele tem uma política doméstica. Ele tem uma narrativa de política externa voltada para dentro. O Brasil não faz negociação internacional, o Brasil não... Veja, se você tem a França, que se opõe ao acordo com o Mercosul. A França pertence à União Europeia, então você não vai negociar com a União Europeia se a França não quiser, né? Então aquela coisa, não, vamos deixar a França de lado, vamos negociar com a União Europeia. Amiguinho, a França pertence à União Europeia, tá? Segundo, você vai negociar, isso é diplomacia, diplomacia é negociação. Não adianta você virar e falar, ó, França, sua feiosa, você está fazendo isso só para garantir os seus agricultores, né? Seus safadinhos, estão usando esse argumento. E daí? Você tem que negociar, você tem que virar e falar, bom, França, o que você quer? O que eu posso te oferecer para a gente chegar a um lugar comum? Política externa é negociação. Então vocês percebem que o Brasil não tem política externa, por quê? Porque ele pega qualquer coisa que aconteça na política externa e ele transforma numa transferência de culpa nos inimigos que ele faz. Mas isso é coisa dos franceses, isso é coisa do Macron, que quer simplesmente, né, garantir os seus interesses próprios. Bom, eu acharia estranho o Macron querendo garantir os interesses da Alemanha, ou da Itália, ou dos Estados Unidos, né? O Macron, ele quer garantir os interesses, adivinha de quem? Da França. O que deveria o Brasil fazer em relação ao seu governo? O governo brasileiro precisaria o quê? Garantir os interesses do Brasil, o que não faz. E aí a gente vai perder um mercado a longo prazo enorme, que se preocupa com a questão... Aliás, o Brasil ainda não entendeu, né, Nathalie, que a gente no século XXI, a expressão do século XXI é desenvolvimento sustentável. Pega os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, pega tudo que se discute nos fóruns internacionais. A expressão hoje que vai reger no século XXI a economia, o direito, a sociologia é desenvolvimento sustentável. O Brasil ainda não entendeu isso, não acordou para isso. Por quê? Porque tem um governo que é absurdamente incompetente, né? O pessoal brinca, o pessoal fala, né? Nossa, o Guilherme ele odeia o Bolsonaro. Não é que eu odeio o Bolsonaro, o governo é muito ruim. Então não é nenhuma questão pelas bobagens que o Bolsonaro fala, porque eu também já pontuei aqui algumas vezes, o Bolsonaro ele fala essas bobagens, né, de como, por exemplo, quem não fica, quem faz isolamento é fraco, para com esse mimimi isolamento, desrespeitando mais de 137 mil vidas de brasileiros, ele faz de propósito para desviar o foco daquilo que importa, que é a má condução do governo. O governo é muito ruim. O governo é muito amador, o governo é muito fraco, o governo não oferece nada. É como você bem disse, Natália, essa frase é ótima, é um governo que fala muito e não oferece nada. É um governo que não governa. Né? O Bolsonaro é um presidente que ele quer ter todos os bônus de ser presidente, mas ele não quer nenhum ônus. Ele não quer nenhum ônus. Ele quer transferir toda a responsabilidade. Ele quer presidir sem ter críticas. Ele quer presidir sem ter simplesmente oposição. Ele é um desastre. Por isso que o governo Bolsonaro é muito ruim. E a gente consegue ter uma situação que é de calamidade nacional no Pantanal e na Amazônia, e o brasileiro ainda está lá nas redes sociais escrevendo, né, falando, isso é coisa da Globo, isso é a Globo News que exagera, isso é o William Bonner que exagera, né, aí a Record vem e fala uma coisa, aí você tem aquele outro lá, né, aquele ex-jogador de vôlei que agora virou bolsonarista e fala outra coisa, né, não, isso aí não é tanto assim, a gente protege, e aí a fauna, a flora vão sendo destruídas e a gente vai pagar muito caro para isso, né, não é surreal imaginar que a gente tem as fumaças chegando aqui no Sudeste, que a gente tem em São Paulo e Rio de Janeiro agora, que é uma chuva praticamente tóxica para a gente? Será que não cai a ficha, né? O ano de 2020, Natália, é um ano para realmente a gente apagar e tentar recuperar em 2021 tudo que a gente tinha e está jogando, infelizmente, no lixo, né? E são comentários assustadores, tá? Parem um dia só por estudo antropológico de vocês, assim.
Abram qualquer reportagem, pode ser da CNN, do Estadão, Folha de São Paulo, qualquer jornal da preferência de vocês. Aí leiam os comentários públicos, tá? O que as pessoas estão debatendo ali. Assim, é como o Guilherme falou, né? Humberto Eco tinha total razão com o que ele estava falando. Aquilo ali é o cúmulo do absurdo, né? E aí saem essas coisas bizarras, né? Como a propaganda ali do mico-leão dourado, né? Que foi uma integração Mata Atlântica e Amazônia. Então, assim, a gente tem muito isso, né? Tem muita coisa a ser repensada, tá? Em termos, como o Guilherme falou, de direito, economia. Economia é a palavra que vai ser a gente começar a pensar o recurso natural. Que era, e esse eu quero só chamar a atenção para vocês para finalizar, que era a essência da primeira concepção de ciência econômica. Ecologia tem a mesma sintaxe, o mesmo prefixo que economia. É eco, tá? É eco de meio ambiente, de recurso, tá? De ecossistema, tá? Reparem, é toda a mesma denominação e a gente deixou isso passar, infelizmente. Então, eu também chamo a atenção dos economistas, dos meus pares, a gente tem que olhar isso com atenção e chamar a atenção. É muito triste, muito triste. Povo, a gente vai comentar agora, né, Guilherme, um pouquinho do cenário internacional, né, que chama a atenção, que repercute bastante, né, o pessoal pede muito, e com toda razão, né, a gente teve alguns fatos interessantíssimos aí, envolvendo Estados Unidos, envolvendo a China, né, os aplicativos aí chineses, então a gente vai comentar um pouquinho disso com vocês, né. Então, só para abrir aqui a parte internacional, e o Guilherme já mandar ver aqui, nesse assunto, que eu acredito que ele tem muito mais propriedade do que eu para falar. A gente teve alguns fatos interessantes nessa semana, né? Queria chamar a atenção, tá, para o Michael Bloomberg, né? Para quem não sabe, ele era, tá, o presidente ali de Nova York, tá? E ele é o dono da Bloomberg, tá? O terminal Bloomberg, aquele bonitinho que apareceu atrás do Paulo Guedes, tá? Que a gente usa para operar na Bolsa de Valores, tá? Então, eu queria chamar a atenção uma coisa interessantíssima que aconteceu, né? O Michael Bloomberg deixou bem claro que o que ele quer para as eleições americanas é uma derrota de Donald Trump. Para isso, ele ajudou ninguém mais, ninguém menos que Joe Biden, tá? Ele deu 100 milhões de dólares investindo em campanha pesada num estado essencial, que é o estado da Flórida. O estado da Flórida, tá? Eu fui atrás disso um pouquinho. Eles antecipam as eleições, tá? Eles começam a fazer a apuração antes até, então vocês têm um resultado entre todos os estados. A Flórida é o primeiro a apurar as eleições. E lá tem, obviamente, uma concentração de latinos maior, a diversificação, vamos falar assim, do voto na Flórida é muito maior. Então, para atingir os diferentes tipos de eleitor, exige muito mais do presidenciável americano do que em outros estados. E a Flórida, obviamente, é um dos, como eu já coloquei para vocês, um dos estados que vai chamar mais atenção, que é um dos estados essenciais para ser ganho ali nas eleições entre as apurações, tá? E para isso, não foi à toa que o Bloomberg investiu justamente nessa campanha na Flórida, tá? Em 100 milhões de dólares, justamente incentivando que as pessoas vão votar, que vão no correio votar, para a gente ter pelo menos uma prévia, tá? Do que está acontecendo no estado. O último dado que a gente tem da Flórida foi que a diferença entre o Biden e o Trump era de 2,6%. Então, caiu bastante a diferença entre os dois, vai ser bem... Tudo sugere, né, que vai ser um pouquinho apertado, mas que com esse reforço que ele acabou ganhando aí com o estado, acredita-se, tá, que o Biden vai levar na Flórida, tá, o que é muito importante. E não é à toa que o Trump, sabendo disso, né, aterrissou ali e começou a fazer algumas declarações, tá? Inclusive ali ele utilizou como eu posso falar para vocês, de uma prerrogativa de que ele foi um apaziguador, que houve a assinatura na terça-feira entre um acordo com os Emirados Árabes, o Bahrein e o Israel, né? Israel foram os três ali, os três acordantes desse acordo contra o terrorismo, tá? E aí o Trump foi o mediador, tá, desse acordo, dando a entender, se eu posso falar assim, tá, Guilherme? Dando a entender que Israel iria apoiar uma reeleição do Trump, tá? Então o Trump está contando até com esse apoio internacional
e mostrou uma grande força nessa semana, mostrando que tudo que ele faz, de fato, vai ser cumprido. E o que eu estou falando com isso? Foi aquele anúncio lá atrás que ele iria proibir dois dos aplicativos mais famosos na China, que é justamente o TikTok e o WeChat. O WeChat é tipo um WhatsApp, tá, chinês, a gente pode colocar dessa maneira. E o TikTok são vídeos curtos, né, que as pessoas fazem ali algum tipo de encenação, algum tipo de brincadeira, mágica, etc. E é muito popular nos Estados Unidos. A princípio, né, essa proibição, e o Guilherme vai comentar os impactos, foi justamente para tirar o download, tá? Então, se eventualmente o americano já tinha o aplicativo, ainda vai continuar por um período ali existindo, depois passa a não existir mais esse aplicativo ali em solo americano. Lembrando também, tá, que isso não foi uma decisão somente dos Estados Unidos, a própria Índia entrou nessa disputa, tirando, se não me engano, 181 aplicativos chineses, e inclusive, tá, esses dois principais aplicativos, o TikTok e o WeChat, de funcionar na Índia, tá? Então, assim, foram os principais pontos que chamaram a atenção. Então, essa possível disputa essa grande disputa dentro do estado da Flórida, tá? E essas decisões, tá, que o Trump chamou para si, mostrando um tom apaziguador, né, pedindo ali um apoio de Israel, e lógico, mostrando que o que ele faz, né, ele vai cumprir até em termos ali eleitorais, já que ele prometeu um muro, ele vai construir um muro, foi o que ele prometeu com os aplicativos, a gente vai banir, então está sendo feito, está sendo cumprido. Diga lá, Guilherme. Bom, quanto às eleições americanas, a gente tem bastante coisa acontecendo agora, né? O cenário dos Estados Unidos também é um cenário agora bem complexo, que a gente pode apontar algumas coisas aí e também puxar dentro do que você falou, Nathalie. Primeiro de tudo, a gente na verdade já começou, né? As eleições já começaram porque os Estados Unidos eles têm na legislação eleitoral deles, né, a possibilidade de antecipação de alguns tipos de votos, né, justamente para depois serem somados aos votos diretos que serão dados, né, na eleição de 3 de novembro. Então, em alguns estados, você já começou a ter votações, né, isso é uma coisa pensada na legislação americana para justamente evitar filas, evitar aglomerações, etc., né, facilitar também a contagem desses votos. A gente sabe que os votos nas eleições americanas, eles ainda são um pouco, digamos assim, analógicos, né? Eles são ainda, né, no papel, né, você tem a possibilidade de voto por carta, etc. Então, alguns estados já começaram, por exemplo, como Minnesota, já começaram a ter, né, as votações, né, aí em andamento. Agora, dentro disso, então, você tem os dois candidatos fazendo viagens, né? O Biden foi para Minnesota, o Trump foi para Minnesota, para continuar aí a fazer as suas campanhas respectivas, né? E o que a gente tem visto é justamente dois movimentos interessantes em relação ao Trump e em relação ao Biden. Primeiro eu vou falar do Biden, mais rapidamente, né? O Biden tem recebido apoios que não seriam, digamos assim, apoios tão comuns para um candidato democrata, como, por exemplo, né, o apoio, né, esse incentivo, né, do Bloomberg, por exemplo, mas o apoio das Forças Armadas. A gente tem hoje, né, curiosamente, para quem não sabe, eu sempre faço isso, sempre vou frisar aqui, gente, a gente precisa voltar a se preocupar com isso, porque a gente está vivendo tempos em que as pessoas têm vergonha de não opinar, e elas não têm vergonha de falar bobagem, né? A gente tem as duas coisas, né? Hoje a vergonha é você não falar sobre tudo, você opina sobre tudo, né? Mas você não tem vergonha de falar asneira, né? E todo mundo fala, todo mundo opina sobre aquilo que não sabe, né? Então é importante sempre pesquisar, é importante sempre ouvir quem é especialista nas áreas determinadas. A gente procura justamente, né, as pessoas que sabem para nos informar, porque isso importa, né? Aí você tem, né? Você reduz um pouco todos os especialistas de plantão que existem hoje. Mas os militares hoje, eles apoiam, né, numa taxa de 41% a 37%, né, 41% apoiando o Biden e 37% apoiando, né, o Trump. Então hoje a gente tem um apoio, inclusive dos militares, maior destinado ao candidato democrata. E esse apoio se soma justamente ao apoio do eleitorado hispânico, e hoje a gente tem uma mudança desde os 4 anos passados, ou seja, da primeira eleição do Trump, com maior escolarização
do eleitorado branco dos Estados Unidos. E a gente tem visto que as pesquisas têm demonstrado que quanto mais escolarizado, mais tendente a votar no Biden. Então a gente teve também um aumento do eleitorado do norte-americano branco no candidato Biden, no candidato democrata, em relação justamente ao que se teve de apoio do Trump na primeira eleição do Trump há 4 anos atrás. Então o Biden, ele tem favoravelmente aí para ele muitas coisas acontecendo, né? Já o Trump, falando um pouco do Trump, o que a gente tem do Trump hoje? O Trump, né, nessa semana que começaram essas votações mais antecipadas, o Trump e o Biden, eles vão participar, né, do que os americanos costumam muito fazer nos seus programas, né, televisivos, que são aqueles debates com o eleitorado indeciso, que a gente tem aqui também, né, a gente faz aqui de vez em quando o candidato vai no debate, né, porque agora a moda é candidato não ir no debate, né, falou em debate, o cara foge. Enfim... Mas, né, o cara toma uma facada, para ir debate ele não pode ir porque ele tomou a facada, e mais para sair e fazer campanha, ele vai até com a bolsinha aqui colada. Enfim, de qualquer maneira, né, você tem nessa semana nos Estados Unidos, e o que vai continuar a acontecer, esses debates entre os candidatos, o Trump e o eleitorado indeciso, e o Biden e o eleitorado indeciso dele. E a gente tem visto que o Trump tem se saído muito mal. Aliás, essa semana foi desastrosa. Ele num programa, né, em conversa com o eleitorado indeciso, ele parecia extremamente confuso, falou um monte de besteiras, né, e isso tem, né, jogado bastante, né, contra ele. Além disso, né, o Trump tem tomado essas medidas que são medidas extremamente, né, polêmicas, como, por exemplo, essa medida de proibir o TikTok, como você bem falou, e o WeChat, que são 2 aplicativos, né, de origem chinesa, que foram desenvolvidos na China e que hoje tem mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente precisa fazer as contas. São 100 milhões de usuários do TikTok. E os usuários do TikTok são praticamente o pessoal de uma faixa etária mais jovem, o pessoal mais jovem, que é muito contrário ao Donald Trump. E aí vocês percebam como o Trump tem esse DNA autoritário, como o Trump é um candidato, né, populista autoritário que chegou na presidência dos Estados Unidos. O que seria o espírito, né, o espírito capitalista, o espírito liberal dos Estados Unidos diante de um aplicativo de desenvolvido em outro país com 100 milhões de usuários? Ou você compra o aplicativo, ou você pega uma empresa e compra, ou você desenvolve um aplicativo para combater ele, né? Ou seja, ou você desenvolve um concorrente, né? Olha o que os Estados Unidos estão passando sobre o Trump, né? O próprio, digamos assim, o próprio, se a gente pode falar assim, né, a tradição americana, da economia americana, né, de desenvolver um outro aplicativo para concorrer, para acabar com o TikTok, ou seja, um TikTok americano, ou simplesmente eles comprarem, né? Tem umas aproximações da Oracle, né, para comprar, mas ou eles simplesmente eles comprarem, não, o Trump vai lá e proíbe. Isso é coisa de república de banana, isso é coisa de ditadorzinho. O cara vai lá e proíbe por decreto. É claro que o TikTok entrou com uma ação, né, agora na sexta-feira à noite ele entrou com uma ação que vai ser julgada e vamos ver aí o desenrolar de tudo isso. Mas isso traz, no meu modo de ver, né, coisas ruins para o Trump. Traz aí mais, digamos assim, más notícias para ele, porque principalmente, lembrando, são 100 milhões de usuários. Os usuários do TikTok, eles são contra o Trump. É claro que vai ter reação nesses 100 milhões. Então a gente pode imaginar, com esse decreto de proibição do TikTok e do WeChat, que claro, tem suas consequências econômicas, jurídicas para as empresas, é capaz do Trump estar fazendo uma contra-campanha muito forte contra ele, né, que pode vir agora como reação a essa proibição, principalmente desses 100 milhões de usuários que são praticamente contrários ao Donald Trump. E aí, só para fechar esse raciocínio das eleições americanas, Nathalie, tem um ponto muito preocupante, né, que o Trump está já ensaiando fazer. O Trump, ele tem, né, e o Trump, que é como a gente fala, né, é o padrinho do Bolsonaro, né, ou seja, o Bolsonaro copia o Trump no modo de fazer política. O Trump, ele tem usado e abusado de fake news e mentiras, né? O Trump, ele está assim na intensidade como nunca se viu, né, de produzir factoides. E o novo factoide dele é que as eleições por carta, e vejam vocês, é claro que as eleições por carta, elas tendem muito mais a ser do eleitor
do Biden, do eleitor democrata. Por quê? Porque você vota por carta para não precisar se expor à pandemia. O Trump é um negacionista. Então o eleitor do Trump, ele é que nem o eleitor do Bolsonaro aqui. Ah, esse Covid é mimimi, é uma gripezinha, eu vou lá votar. O eleitor do Biden, a tendência é que ele vote por carta. Então o que o Trump está fazendo é criar um factoide, criar uma mentira de que as eleições por carta vão ser fraudadas. O Trump ele tem dito que o Biden tem duplicado cédulas para que as pessoas votem mais de uma vez e que elas estão recebendo mais de uma cédula na casa delas. E ele tem falado isso e propagado isso nas redes sociais sem a menor comprovação, sem o menor elemento de que isso é verdade. E a gente sabe, inclusive, né, se convido vocês a pesquisarem sobre o assunto, é muito difícil isso acontecer, a fiscalização é muito forte nos Estados Unidos em relação, né, inclusive ao descarte de uma carta, né, de votação que pode estar assim adulterada ou com algum problema. Eles são muito rigorosos nisso, é muito difícil acontecer. Mas o Trump está fazendo isso, por quê? Porque na verdade a estratégia é o seguinte: se ele perder as eleições, ele vai judicializar as eleições. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um processo para anular as eleições americanas se ele for derrotado, apontando fraude nas votações por carta. E aí você pode ter uma situação terrível nas eleições americanas, que é o quê? Uma instabilidade de quem venceu as eleições. E aí você vai ter uma judicialização das eleições que vai trazer para os Estados Unidos essa incerteza, mas que tem uma data. A gente tem que lembrar que as eleições americanas, no dia 20 de janeiro, você tem a posse do vencedor destas eleições. Ou seja, dia 20 de janeiro de 2021, o novo presidente dos Estados Unidos tomará posse, seja ele Trump, seja ele Biden. Se o Trump judicializar as eleições americanas, muito provavelmente, né, de novembro para janeiro, a gente vai ter isso desenrolando no Poder Judiciário dos Estados Unidos, possivelmente chegando à Suprema Corte dos Estados Unidos. Acontecendo isso, e chegando ao dia 20 de janeiro, é muito capaz do quê? De você não ter ainda decidido as eleições americanas, ou seja, ainda no dia 20 de janeiro a gente não saber quem realmente venceu. Se a justiça dará, a justiça americana, vitória para o Trump ou vitória para o Biden. E aí o que acontece? A legislação americana determina o seguinte: se até de 20 de janeiro houver alguma dúvida sobre o vencedor, assumirá a presidência dos Estados Unidos o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, no dia 21 de janeiro, se a gente chegar nessa situação, que é o que o Trump está tentando, ensaiando a fazer, né? Dia 21 de janeiro assume a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que eu quero lembrar para vocês, é a deputada democrata Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi, que, como todo mundo lembra, tem um enorme desprezo pelo Donald Trump. Então, no dia 21 de janeiro, Nancy Pelosi assumiria a presidência dos Estados Unidos temporariamente até que as eleições fossem resolvidas judicialmente. Deu para vocês perceberem a bagunça que isso seria, a instabilidade internacional que isso traria, inclusive economicamente falando. E imaginem politicamente como isso reverberaria no Brasil também, para um Bolsonaro possivelmente derrotado em 2022, não reconhecendo eleições, não reconhecendo a derrota e judicializando também as eleições aqui. Ou seja, é péssimo para o mundo que isso aconteça, não só em termos políticos, né, de influência política, mas em termos de certeza para a economia no planeta. E aí o que viria? Crise. Mais crise ainda, pensando que a gente pode estar num cenário em que ainda não houve vacinação global, em que ainda estejamos todos aqui com máscara, saindo com máscara na rua e com ainda um número, né, considerável de não só mortos, mas infelizmente também, né, mortos e infectados. Então imaginem vocês que problemão a gente tem se desenhando aí pela frente. Imaginem vocês como custa caro você eleger um cara que é autoritário, um popular autoritário. Só para fechar todo o raciocínio, Nathalie, última coisinha que eu queria falar sobre isso. Dos Estados Unidos, desde 1788, nós tivemos 58 eleições presidenciais. Das 50 eleições presidenciais, todo mundo sabe que o voto nos Estados Unidos, se não sabe, está na hora de saber, que o voto nos Estados Unidos ele é indireto. Você tem o voto popular e você tem, né, as eleições nos colégios eleitorais. Então você tem uma eleição presidencial indireta. Das 58 eleições presidenciais desde 1788,
1788, 1788, nós tivemos apenas 5 vezes em que o presidente eleito ganhou no colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular. E destas 5 vezes, desde 1788, 3 foram no século XIX, 2 foram no século XXI. Adivinhe, Donald Trump, que perdeu no voto popular, mas ganhou no voto no colégio eleitoral indireto, e George W. Bush. George W. Bush, que também judicializou, vocês se lembram, com aquele problema que teve em relação, né, aos votos, a contagem de votos na Flórida, mas acabou judicializando, e aí o Al Gore, que era o candidato democrata, desistiu. Ele acabou desistindo, que fez, então, acabar com a judicialização. Então, imaginem vocês, tivemos a decisão favorável ao Bush. A gente teve o Al Gore desistindo, porque simplesmente o próprio Al Gore assumiu o fato de que isso seria muito ruim para os Estados Unidos ficar discutindo judicialmente quem venceu as eleições. Então nós tivemos 5 vezes, 3 no século XIX, 2 no século XXI, Donald Trump e George W. Bush. No segundo mandato, o Bush ele ganhou tanto no voto popular quanto no voto no colégio eleitoral, e aí muito em razão por conta do 11 de setembro e a guerra ao terror, que deu grande popularidade para o Bush. O Obama ganhou 2 vezes, tanto no voto popular quanto no voto no colégio eleitoral. Então, é mais uma coisa, e por isso que eu estou falando isso, Nathalie, para a gente fazer uma ligação com o que a gente falou na primeira parte da live. Os Estados Unidos precisam também repensar essa eleição deles, porque essa eleição, só para vocês terem ideia, vocês podem muitas vezes ter se perguntado, mas por que raios, né? Os Estados Unidos têm essa eleição indireta, por que essa coisa é tão complicada? Porque quando se desenhou o sistema eleitoral na Constituição dos Estados Unidos, o pensamento dos, né, fundadores, né, dos Estados Unidos, né, os Founding Fathers dos Estados Unidos, foi o seguinte, né? A gente criando esse duplo tipo de votação, a gente evita um demagogo que pode ser aquele líder carismático que vá fazer a população se seduzir e nele votar. E aí vejam só, para tentar impedir um líder demagogo, eles desenharam a votação no colégio eleitoral. Mais ou menos aquela ideia, né? Aquela ideia platônica, né, de que você teria que ter o governo dos melhores, né, o governo dos filósofos, o governo dos melhores, etc. Mas aí, no caso, os melhores seriam os mais letrados e aqueles que estariam dentro da estrutura burocrática política nos Estados Unidos. Não funcionou 5 vezes. E essa última vez deu para perceber que, mesmo com o colégio eleitoral, eles escolheram um demagogo, eles escolheram um populista. E aí, para a gente pensar o nosso sistema também, o nosso sistema não tem esse filtro, o nosso sistema é eleição direta, a gente tem o voto majoritário e nas eleições presidenciais é 50% mais um. Se teve 50% dos votos mais um, você ganhou a eleição. Nem eles conseguiram com esse sistema evitar um autoritário, demagogo, populista, nem nós conseguimos evitar um demagogo, autoritário, populista. Ou seja, tanto nós como eles precisamos repensar o nosso sistema e os freios que a democracia precisa ter para evitar aqueles que se elegem democraticamente, mas que abusam e os freios democráticos não conseguem conter, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas as eleições americanas também estão bem complicadas. Eu vou trazer só mais 3 informações sobre as eleições americanas. 2, na verdade, uma é um fato, mas a gente pode brincar com ele. Uma é uma brincadeira mesmo. E o outro é uma coisa que a gente tem que chamar atenção por conta dessa demagogia, por conta do negacionismo que a gente tem por lado do Trump e que tem a ver também, né, como o toma lá da cá, vamos falar assim, as próprias queimadas americanas, né? A gente tá vivendo lá uma época também complicadíssima, com diversos incêndios em acampamentos, em lugares que também tem muita população, não só fauna e flora, mas tem gente vivendo ali que tem que sair às pressas, porque perde tudo, né? E é mentira que os Estados Unidos têm queimado, é mentira que os Estados Unidos esse ano superou todas as expectativas gigantescas de emissão de gás carbônico, né? É mentira, porque nada disso existe, a gente não enxerga o fogo. Só mais um dado para vocês com relação às queimadas e todo esse negacionismo que está ocorrendo, milhares de americanos no desespero, tá, na hora de sair de casa, etc., e simplesmente deixam os animais de estimação, porque não vai ter condição de cuidar. Então,
Por isso que eu tô falando, não é só fauna e flora, inclusive animal doméstico está sofrendo com isso. É uma tristeza imensa o número de resgates a esses animais que os bombeiros americanos também estão tendo que realizar. Então, assim, é um desastre por completo. E isso está chamando a atenção do eleitorado do Biden. Porque o Biden, ele exalta isso, ele mostra que a gente tem que terminar com esses fatos, a gente tem que cuidar de toda a preservação. Ele tem esse discurso mais ecológico, que o pessoal não gosta de falar, que é o eco-chato, mas é importantíssimo. Né? E o que o Donald Trump simplesmente nega, simplesmente não existe. Né? Então é importante também a gente colocar, a gente registrar isso para vocês. Não sei, Guilherme, você queria falar alguma coisa? Eu só quero comentar uma coisa, Natália, que você falou um negócio muito legal que me fez lembrar que é tão, na verdade, é tão real, a gente tem dois grandes negacionistas no mundo hoje, que inclusive essa semana ganharam um prêmio, né, um prêmio né, de inúteis praticamente, né, dos dois grandes inúteis do mundo, né, o Trump e o Bolsonaro. Os dois são grandes negacionistas, né, os dois são grandes negacionistas em tudo. Claro que a gente sabe, o Bolsonaro copia muito a retórica do Trump, né? O Trump é o grande negacionista, o Bolsonaro é o negacionista filhote. Mas uma coisa que é fundamental a gente pensar é que a gente está num retrocesso tão grande no Brasil em termos de discurso, em termos de conhecimento também, que a gente está voltando, né, para argumentos do século XIX, né, argumentos que cabiam no século XIX, no início do século XX, como por exemplo que o Bolsonaro de vez em quando gosta de falar: ah, vocês destruíram a Europa e agora, né, a gente não pode destruir aqui. Ah, vocês destruíram aí as suas matas e a gente agora não pode, e vocês não vêm nos ajudar. Lembrando que ele recusou aquele dinheiro a fundo perdido do Fundo Amazônia e mandou embora. Então, são retóricas e argumentos que hoje não funcionam mais. Como a gente falou na primeira parte, a palavra hoje é desenvolvimento sustentável em todas as áreas, na economia, no direito, na política, é desenvolvimento sustentável. Por quê? Ah, é porque é bonitinho? Não, porque o planeta Terra tem recursos escassos, porque o planeta Terra acaba, e se o planeta Terra acabar, a gente morre, simples assim. Mas é tão estúpido que dá vontade às vezes de falar, né, para aquele eleitor mais fiel, bolsonarista ou trumpista: amigo, se o planeta acabar, você vai pegar a mãozinha do Bolsonaro, ele vai te levar para Marte? Ele vai te levar para algum lugar? Não vai. O meio ambiente é uma questão de recursos, é uma questão de vida, é uma questão de saúde. Na questão de saúde, o ar que a gente está respirando hoje é pior. Todas as pessoas aí devem ter reparado o quanto o ar está seco, ou quanto a gente tem, inclusive, né, uma alteração climática profunda. Aliás, é outro ponto, né, que vale a pena a gente pontuar. Né? A burrice hoje ela está tão na moda, a ignorância está tão na moda, né, que o pessoal acha que a alteração climática, né, que o desequilíbrio climático, o aquecimento global, é só quando está quentinho. Se faz frio, não tem aquecimento global. Né? Ou seja, você também ter quedas de temperaturas bruscas em algumas regiões do planeta também é fruto do aquecimento global, do desequilíbrio climático causado pela ação humana. Então, uma coisa é quando você tem os movimentos da natureza, que são realmente os movimentos dela, e outra coisa é quando você tem esses movimentos alterados, intensificados pela ação do homem. E a ação do homem, ela é predatória. Então a gente tem que acabar com esse discurso atrasado, que é o discurso do governo Bolsonaro, que é o discurso do governo Trump, que é o discurso atrasado de predatório, de predadores, de políticas predatórias. Porque não é uma questão de ser bonitinho, de ser ecoconsciente, de ser de esquerda, é uma questão de sobrevivência. E é isso que ainda no Brasil não se entendeu e a gente está caminhando, na verdade, para trás. A gente vai se isolar mais ainda no mundo e o pior, né? A gente vai destruindo a nossa própria casa. Isso que é o pior, que é o mais estúpido. No Brasil, nós somos aquele que está colocando álcool no corpo e acendendo fósforo, né? Eu tô tomando, né? Tomando desinfetante como o Trump propôs, né? Coisas desse tipo a gente tem vivido, né? E aí, só para brincar com vocês, tá? Existe uma teoria que chama a maldição de Tecumseh. Não sei se vocês já ouviram falar disso, o Guilherme, se ouviu, vai dar risada, né? É uma maldição que fala que os presidenciáveis, né, no final, nos anos finais, zero, eles não querem ser reeleitos, porque geralmente acontece alguma coisa e eles morrem ao longo do mandato, tá? Isso aí é uma coincidência
histórica, tá? Que infelizmente nos anos zero, né? Quando tem a eleição no ano zero, esses presidentes vieram aí a falecer, tá? E não estou rogando praga nem nada disso, mas fica aqui, né, essa tradição popular, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho aí da cultura popular no geral. Aqui a gente está tratando de dados, fatos, etc., mas para descontrair um pouquinho. E a última coisa, com relação às eleições americanas, que eu queria lembrar, não sei se vocês lembram, um bom tempo atrás, eu falei do Kanye West, aquele ator, né? E aí, de repente, saiu um comentário essa semana que falou que ele vai arrecadar milhares de votos numa candidatura independente, né? Ele não tinha quantidade para ser um candidato, vamos falar assim, que ele pudesse concorrer às eleições, ele não tinha o mínimo ali de requisito, mas disse ele que vai continuar numa candidatura independente e que vai conseguir tirar muitos votos, tanto do Biden quanto do Trump, né? Então, fica aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu duvido muito, tá? Mas tem mais esse fator que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Guilherme, não sei se você quer comentar alguma coisa. Se não, tem uma coisa que. Tem um outro assunto que a gente tem que comentar, que são as eleições aqui, né? As eleições municipais na nossa terra Brasília, na nossa terra Tupiniquim, né? Primeiro, tá? A gente vai chamar a atenção um pouquinho tanto para as questões de São Paulo, depois um pouquinho para as questões do Rio de Janeiro. O que eu queria comentar de São Paulo, e o Guilherme depois vai falar mais propriamente das eleições, dos candidatos, etc., de São Paulo, é que foi um fato que me chamou muita atenção, porque a gente está vivendo um momento onde falta muita empatia, né? Falta muito o abraço, né? O acolhimento, né? Dado tudo isso que a gente já falou, né? E nessa semana, não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, a gente teve um fato terrível com o padre Lancelotti, tá? O padre Lancelotti, para quem não conhece, ele atua nas regiões ali da Cracolândia, distribuindo marmita para aquelas pessoas que não têm a mínima condição de comprar um pãozinho que seja por dia, tá? E ele sempre fez esse trabalho, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente vai criticar a ação de alguma pessoa, ou é porque a gente faz melhor que aquela pessoa, né? Ou porque a gente simplesmente é hipócrita, ou enfim, né? E essa semana aconteceu um fato que chamou muita atenção, muita gente se manifestou, tá? Houve, de certo modo, né? Isso aí foi relatado pelo próprio padre, por pessoas, por testemunhas do local ali, que apareceu duas pessoas, se não me engano, numa moto, ameaçando, de certo modo, o padre, né? Xingando ele, falando que ele não deveria estar naquela região, porque ele basicamente ali estava estimulando, né, as pessoas a estarem naquela condição, né, de serem drogados, etc., que aquele padre tinha que sair dali urgentemente, né? E foi num tom meio de ameaça, até porque a gente teve alguns comentários aí de possíveis, né, prefeitos, né, vamos colocar assim, possíveis candidatos à prefeitura, e lógico, né, uma vez que você tem uma ameaça, você começa a ficar com medo, né, e o trabalho do padre, o padre Lancelotti assim, é fenomenal, né, eu duvido que alguém aqui teria a mesma coragem, né, a mesma empatia que ele tem, tá, independente da história, independente da religião, independente do credo, eu duvido que alguém faria o mesmo trabalho. Primeiro, porque você lida com um público dificílimo. Segundo, porque você está no meio de uma pandemia e ele tem mais que 60 anos. Então, ele é do grupo de risco, ele está na linha de frente porque ele quer fazer o bem para o próximo. Então, não faz o menor sentido, né? Dentro de toda essa desgraça que a gente está vivendo, dentro de todo esse meio de eleições que a gente vai passar agora, eleições municipais um pouco diferentes, você ter esse tipo de comentário, né? Você ter esse tipo de ameaça, não é nem comentário, de ameaça. Você pode discordar dele, mas com fundamento. Faça melhor. Então esse acho que é o grande recado. Tem que ser apoiado o padre Lancelotti onde quer que ele tenha que estar. Eu acho que é muito triste você ter esse tipo de realidade, esse tipo de ameaça. Então deixo também meu apoio a ele. Acho que tem que continuar, porque eu, olhando para mim, eu não faria nada melhor do que ele. Gostaria de poder ajudar. Muito, do fundo do meu coração. Gostaria de ajudar. Então é complicado. E foi bom você ter tocado nisso, e aí a gente aproveita e fala um pouquinho das eleições municipais, porque tem algumas coisas importantes que a gente não tá deixando passar, mas essa crítica que foi feita ao padre Júlio Lancelotti, primeiro foi feita por um candidato aí à prefeitura de São Paulo, que eu me recuso a dizer o nome,
vocês podem procurar. Eu me recuso a dizer o nome porque ele fez essa crítica para aparecer, ele fez essa crítica para ganhar popularidade sem medir as consequências, né? Como a gente estava falando. A era da... Exatamente. Eu me recuso também, Guilherme. Você tem recuso a falar o nome dele. E aí, mas vem muito ao encontro do que a gente comentou, né, das pessoas sendo irresponsáveis, né, nas redes sociais, escrevendo qualquer besteira sem medir as consequências, né? Então, esse candidato aí à Prefeitura de São Paulo, que eu já disse, não vou falar o nome, me recuso a falar o nome, é um candidato lamentável, não tem absolutamente nada a propor, a não ser, né, tentar surfar nessa onda, né, extremista bolsonarista de dividir o mundo entre bem e mal, entre homens de bem, homens de mal, né, entre esquerdistas, direitistas e blá, 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 toda essa burrice que impera, né? Mas para a gente realmente perceber o quanto isso tem empobrecido o discurso político brasileiro e o quanto isso traz consequências gravosas para pessoas que são linchadas virtualmente, pessoas que são ofendidas, né? A gente está vivendo essa época de cancelamento, etc. Todas essas coisas que a gente tá vivendo, né? Onde todo mundo vira muito corajoso nas redes sociais, todo mundo é especialista de tudo, todo mundo é muito corajoso, e se eu não gosto que me critiquem, eu cancelo e ponto final, né? E é isso que a gente está vivendo. Então, né, esse candidato lamentável aí trouxe riscos sérios, né, à vida do padre Júlio Lancelotti, que é alguém que faz um trabalho extremamente necessário, que muito pouca gente quer fazer e que lida com um grupo de pessoas que não é homogêneo, né? Esse lamentável, né, candidato disse, né, esse padre fica ajudando, palavras dele, ajudando noias, né? É como se todo mundo que estivesse na rua fosse alguém, né, justamente que fosse noia. E o que é ser noia, na verdade, né? Ou seja, é um grupo enorme de vulneráveis, é um grupo de muitas realidades, muitas pessoas estão nas ruas por diversas razões, crianças, mulheres, homens, idosos, então é de extrema insensibilidade, burrice e inconsequência absurda, né, dizer isso, né? Então o Marcelo está falando aqui, ele fala o que o povo quer ouvir, né? O povo que está nessa situação extrema, né? Eu também não gosto, Marcelo, confesso confesso para você, eu não gosto dessa palavra. Ele fala o que o povo quer ouvir, porque essa é uma expressão também tola, não estou falando que você está sendo tolo, Marcelo, me entenda bem, mas essa é uma expressão que não cabe bem, porque não é o que o povo quer ouvir, porque simplesmente a gente não estaria aqui falando isso e boa parte da população não estaria indignada com isso. Na verdade, é tentar surfar numa coisa que levou a eleição, ajudou a eleição do Bolsonaro, mas que muita gente escuta sem saber o que é, e muita gente reproduz sem saber o que é, e muita gente que reproduz, se você chegasse e sentasse assim, amiguinho, vem cá, é isso aqui, esse cara faz isso, você quer ver o que ele faz? Vou pegar na sua mãozinha, vem cá fazer junto, vamos ver qual é a realidade. Essa pessoa provavelmente mudaria de ideia. Então, na verdade, é mais essa, digamos assim, essa distância que a gente tem feito da realidade com esse discurso muito pobre que tem imperado e tem dado justamente o norte nas redes sociais. Então, muito ruim isso que aconteceu, é pra gente acender o sinal aí, né, amarelo, e realmente, o cara escreveu isso porque ele quer repercussão? Não vai ter repercussão. Eu não vou falar o nome dele, eu não vou dar a mínima atenção para esse cidadão pré-candidato à prefeitura. Concordo, Marcelo, completa demagogia. Não ter justamente esse cara que não tem nada a oferecer para o país, né? É realmente lamentável. E aí, só para a gente apontar um pouco essa questão das eleições, então, que fique atento, né? É importante as pessoas também apoiarem o padre Júlio Lancelotti para que ele continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho dificílimo, é um trabalho extremamente, né, louvável, lidando com pessoas numa situação muito difícil, e ele fazendo isso a troco do quê? O padre Júlio Lancelotti não se candidata a nada. O padre Júlio Lancelotti, ele não é candidato absolutamente a nada, nunca foi e nunca será. Ele é um senhor idoso que simplesmente tem um ideal de vida, acredita nesse ideal e está trabalhando para ele. Que ele sirva de exemplo e não sirva justamente para demagogias tão estúpidas como essa desse tal candidato à prefeitura. Mas só para a gente falar rapidamente das eleições municipais, Nathalie, que estão chegando, né? A gente vai ter um recorde de candidatos em São Paulo, né? Mais de 14 candidatos, e a gente vai ter aqui, pela primeira
digamos assim, desde, né, de todo esse evento do bolsonarismo, uma primeira noção de quanto o bolsonarismo se fragmentou e quanto a gente tem uma construção de, né, um movimento antibolsonarista. E aí eu queria até dizer para vocês, né, que justamente a gente tem hoje, assim como a gente teve o nascimento do antipetismo, a gente tem já, de certa forma, bem forte nascendo o movimento antibolsonarista. Podem perceber que vai ser um ótimo termômetro para a gente saber quais dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro nas grandes metrópoles, não nos pequenos municípios, mas nas grandes metrópoles, irão vencer as eleições. Muito provavelmente, eu digo para vocês, depois a gente vai, né, discutir isso quando as eleições passarem, mas tendo a perceber que o Bolsonaro sofrerá uma grande derrota nas principais metrópoles do país nessas eleições municipais. E aí por duas razões. Primeiro, por conta justamente desse movimento antibolsonarista que está crescente, né? Ou seja, os erros do governo cansam. Os erros do Bolsonaro cansam, assim como você tem também, então, o Biden lá, praticamente na dianteira em relação ao Trump, o Trump cansando muito dos norte-americanos, aqui também, né, um movimento de cansaço em relação ao Bolsonaro. Como temos um presidente Bolsonaro que não tem se preocupado em articular candidaturas nas principais metrópoles. Isso é um erro brutal para um político no Brasil. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso para vocês? Nas eleições presidenciais, vocês têm que imaginar que aqueles prefeitos das grandes metrópoles, São Paulo, Belo Horizonte, né, Porto Alegre, Rio de Janeiro, são grandes cabos eleitorais que são relacionados com os demais prefeitos dos estados, distribuídos nos estados. Então, um cara que quer ser presidente da República, ele precisa ter apoio nos municípios, principalmente nos grandes municípios. E o que o Bolsonaro está fazendo é um erro crasso. É um erro crasso em relação a quem quer ser reeleito em 2022. Ele não está articulando candidaturas à prefeitura. E aí vocês podem perguntar, mas por que ele está fazendo isso? E a resposta que eu consigo dar para vocês, penso, vai em duas mãos. A primeira mão, porque ele não sabe, porque ele é amador nesse ponto. E aí é o grande erro, justamente, de um cara que sempre foi deputado e de repente se tornou presidente da República, nunca passou por outro, né, cargo executivo, não sabe muito bem como funciona, né, toda essa movimentação. E o segundo é justamente também talvez a prepotência do Bolsonaro achar que o bolsonarismo ainda é muito forte e que o bolsonarismo ainda tem a mesma ressonância que o levou à presidência. O que a gente tem visto nas pesquisas, né, nas pesquisas aqui não o Ibope, Datafolha, gente, mas nas pesquisas acadêmicas que trabalham justamente com o eleitor bolsonarista, o que a gente tem visto é uma mudança, né, no eleitor, na concepção do eleitor. O Bolsonaro perdeu demais o eleitor escolarizado, o Bolsonaro tem perdido a classe média, o Bolsonaro ele tem, na verdade, agora está tendo mais o apoio dos mais pobres que inclusive em 2018 votaram no Haddad, por conta do auxílio emergencial. Então a gente tem uma migração no polo de apoio. O Bolsonaro ele foi eleito por 3 grandes movimentos. Primeiro, pelo lavajatismo, e aí muito apoiado pela classe média e os mais escolarizados que estavam cansados com a corrupção e se identificavam na Lava Jato como um grande trunfo de combate à corrupção, pelas Forças Armadas, ou seja, as forças militares, e pelos evangélicos. Hoje o que você tem é o Bolsonaro perdendo demais a classe média, perdendo demais os mais escolarizados e principalmente o lavajatismo, porque o Bolsonaro hoje se transformou, na verdade, num combate à Lava Jato. O governo Bolsonaro está destruindo a Lava Jato e tentando controlar, como a gente tem visto, né, a Polícia Federal, controlar o Ministério Público Federal e as investigações via, né, o Augusto Aras, e ao mesmo tempo ele tem perdido força nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas a gente já tem bastante divisão em relação ao apoio ao Jair Bolsonaro. Ele ainda tem bastante apoio e resiliência, né, entre os evangélicos, mas os evangélicos não são um grupo homogêneo. É um grupo também com bastante diversidade e bastante fragmentação. Então o Bolsonaro ele está cometendo um erro muito grande, que é ainda achar que o bolsonarismo está igual ao bolsonarismo de 2018. O bolsonarismo de 2018 não é o bolsonarismo de 2020.
e ele não está articulando as grandes prefeituras. Tanto que, muito provavelmente, o candidato à prefeitura dele em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, será derrotado. Será derrotado. Aqui em São Paulo, a gente tem visto, né, como candidato do Bolsonaro, o Celso Russomano. O Celso Russomano é quem tem encampado, né, o bolsonarismo aqui. O Celso Russomano, ele dificilmente ganhará essas eleições, dificilmente. Ele pode chegar ao segundo turno, mas se chegar ao segundo turno, muito provavelmente ele será derrotado, e muito provavelmente pelo Bruno Covas, né? Ou seja, então nesse sentido, o que a gente tem hoje é, nas eleições municipais, uma fragmentação enorme do eleitorado de direita, que vai tender em votar em Celso Russomano, Joyce Hasselmann, Levi Fidelix, um pouco no Bruno Covas, e você tem uma concentração nos candidatos mais à esquerda, mas que provavelmente também não vencerá. Muito difícil que o Boulos vença. O candidato do PT, o Gilmar Tato, dificílimo. O candidato do PT, ele muito provavelmente ficará atrás do próprio Boulos. Hoje, muito do eleitorado petista migrou para o Boulos e votará no Boulos. Então, é muito provável que a gente tenha, e aí, é claro, isso é a situação agora, né? Porque tudo pode acontecer na política, mas a situação agora, ela indica uma eleição, uma reeleição do Bruno Covas, né? E aí uma vitória, muito provavelmente, do Bruno Covas, ou no primeiro turno, ou simplesmente, né, no segundo turno contra um Celso Russomano, né? Ou seja, vamos ver, né? Então, a gente tem o bolsonarismo cometendo esse erro muito grave, que é não olhar a reorganização das forças políticas após eleições municipais. Por isso que janeiro de 2021 pode ser muito difícil para o presidente Bolsonaro, porque ele pode não só ter se enfraquecido nessa capilaridade municipal, como ele pode ainda ter um Biden vitorioso nos Estados Unidos, né? Mais crise econômica, mais pandemia, mais coisas, a gente ainda pode ter um cenário provável aí de um possível impeachment do Jair Bolsonaro, mas a gente ainda tem muita água para correr, muitos elementos e muitas variáveis, né? O Marcelo, ele pontuou aqui, Nathalie, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive uma situação terrível, né? O Rio de Janeiro está vivendo uma situação terrível, mas vou deixar para você comentar e aí depois, se a gente ainda tiver um tempinho, a gente fala do Rio de Janeiro. Não, comenta do Rio, sim, é importante. Aí teve alguns absurdos no Rio de Janeiro que a gente tem que comentar. Eu ainda espero um pouquinho se concretizar aí o cenário político, né, para depois comentar a parte econômica. Né? São Paulo é uma coisa mais fácil a gente comentar. A gente é um grande centro financeiro, então não tem muito o que dizer, né? A gente vai sofrer com a pandemia. A gente teve aí o fechamento de bares e restaurantes, que agora voltou, então tudo normalizou. Então, o que o pessoal gosta de falar, desculpa, mas eu detesto essa expressão, a roda da economia voltou. Então, vamos ver o que vai dar, né? Eu tinha comentado com vocês, tá, só para registrar, por volta do dia 15 de setembro, quando termina ali o período das médias móveis, muito provavelmente a gente teria um aumento de casos de Covid, tá? A nível Brasil. E dito e feito, tá? Dito e feito, a gente está tendo um aumento, tá? A média móvel vai começar a captar, se não me engano, a partir da semana que vem, vocês vão começar a ver isso nos jornais, tá? Já está ocorrendo, se não me engano, se vocês repararem, já está tendo um aumento. E aí, o que eu posso falar para vocês, né? Ou a gente aprende, né, de vez, ou eu vou falar para vocês, a gente vai ser que nem Israel, entre outros países que a gente teve aí o exemplo. A gente vai entrar no lockdown e aí a economia vem depois? Pois é, a economia vem depois. Tá? Então acho que esse é o único comentário para colocar para vocês ficarem atentos com relação a isso. Manda lá no Rio de Janeiro, o que passa no Rio de Janeiro? E antes de falar do Rio de Janeiro, só para pontuar, Nathalie, que a inobservância do Bolsonaro em relação à articulação municipal é tão grave que essas coisas às vezes elas passam batidas e a gente não sabe, né? Mas a candidatura do Bruno Covas é uma candidatura que hoje construiu uma coligação muito forte para 2022. E essa coligação do Bruno Covas, ou seja, envolve o PSDB, o MDB, o DEM, né, o PP, ou seja, uma série de partidos que já estão pensando em 2022. E essa coligação que foi construída principalmente entre o DEM, e eu gostaria de lembrar, quando a gente fala DEM, o que vocês pensam, pessoas? Gente, o que vocês lembram? Rodrigo Maia. Vocês lembram de Rodrigo Maia? Vocês lembram do DEM, que quer ter, né, um candidato à presidência ou quer ter um vice-candidato à presidência? E o que eu estou querendo dizer é que a candidatura do Bruno Covas, ela envolve uma aliança do MDB
com o DEM, que é uma aliança muito forte no Congresso e que ensaia uma candidatura à presidência da República, muito provavelmente do governador de São Paulo, João Dória, com o vice-presidente ou do DEM ou do DEM. E aí vocês podem imaginar que é muito possível a gente ter lá em 2022 uma candidatura João Dória presidente, vice-presidente ou Rodrigo Maia ou Mandetta ou alguém que apareça. Não se esqueçam, o Mandetta é do DEM. Então, essa articulação em São Paulo, ela é muito importante como sinalização para 2022 e o Bolsonaro está dormindo no ponto. O Bolsonaro está dormindo no ponto, ele está com apoio, né, que é, na verdade, uma aposta no russomano, destinada só no apoio que ele acha que tem, né, predominantemente dos evangélicos. A jogada do Bolsonaro é, vou apoiar o russomano vai usar da estratégia bolsonarista, né, digamos, radicalizar e, ao mesmo tempo, se focar no eleitorado evangélico em São Paulo e ver se ele ganha. É isso que está sendo feito. Enquanto isso, o Dória construiu muito junto com Bruno Covas essa candidatura, óbvio, com olho lá em 2022. Então as forças políticas vão mudar ainda muito no Brasil, né? A gente vai ver os resultados dessas eleições municipais, são muito importantes. Mas para fechar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está uma situação triste, está uma situação que é de calamidade, né? O Witzel tomou uma derrota retumbante, né, na Assembleia, na Alerj, vai provavelmente tomar um impeachment, né, o Witzel corre o risco aí de tomar um impeachment e ser preso, seria mais um governador, junto com a esposa dele, né, sendo presa também, né, mais um governador aí para ser preso, e o Marcelo Crivella dá para vocês perceberem o quanto ele tem força, né, lá na prefeitura do Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, enquanto o bolsonarismo é forte no Rio de Janeiro. Se o bolsonarismo já está um pouco fraco aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro ele é muito forte. O Crivella, com esses guardiões, com esses escândalos que são escatológicos praticamente, ele conseguiu segurar 2 pedidos de abertura de processo de impeachment, né, lá no âmbito municipal do Rio de Janeiro. Claro que a gente tem a possibilidade do Crivella ser reeleito e, sendo reeleito, ele tomar um impeachment logo depois do ano que vem. É possível também. Ou a gente tem a possibilidade do Crivella ser derrotado nas urnas, ou até ainda aí, né, novembro, chegar até, né, as eleições municipais, a gente ter um desenrolar e algum processo de impeachment muito rapidamente ser aberto ali, né, para o Crivella. Mas a situação do Crivella também é uma situação difícil. É uma situação difícil, eles estão jogando pesado lá, né, mas é uma situação que tende também, no meu modo de ver, a caminhar para a derrota. De qualquer maneira, o que vale a pena a gente perceber é o quanto o bolsonarismo é muito forte no Rio de Janeiro, o quanto o bolsonarismo ele ainda tem, né, digamos, uma força que é realmente considerável no estado do Rio de Janeiro. E só para lembrar, o estado do Rio de Janeiro, governadores presos, governadores envoltos em escândalos de corrupção, né, município do Rio de Janeiro, prefeito cheio de denúncias de corrupção, guardiões do Crivella, utilizando dinheiro público, a família Bolsonaro é do Rio de Janeiro, né? Só para lembrar, o clã Bolsonaro politicamente se construiu no Rio de Janeiro. Tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito bobinho para acreditar que Jair Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, seja lá 0 o que for, né? É, digamos, puro, imaculado, angelical, né? Etéreo e não sabia de nada, absolutamente de nada, né? Sem contar, como a Tamara lembrou aqui, a relação complicadíssima das milícias no Rio de Janeiro, que é algo extremamente preocupante, né? Então, né? Aí fica a dúvida, né? Ele entrou voando ou ele pulou o muro, né? No caso Queiroz. Pois é, exatamente. Tem outras coisas, né? Os 89 mil continuam sem ser explicados, né? E muita coisa continua. Hoje, a gente teve, aliás, passou um pouco batido nessa semana os escândalos, que tinha tudo para virar escândalo, mas não virou, né, em relação à ex-mulher do Bolsonaro, né? A ex-mulher do Bolsonaro parece que recebeu um dinheiro aí considerável, né? Saques contínuos de R$ 500. Aliás, o Bolsonaro ele odeia banco, né? A família Bolsonaro odeia banco. Banco é feio. Pôr dinheiro no banco é coisa errada. Você vai lá, tira, põe, né, no seu colchão, guarda no colchão, para ninguém descobrir, né? Enfim. Bom, eu acho que é isso, Guilherme. A gente falou bastante, né? Muita coisa que a gente comentou. Espero que a gente conseguiu aí contemplar muita coisa que aconteceu. Demos algumas sugestões para vocês pensarem, refletirem aí. Espero que a gente sanou algumas dúvidas.
né? Então a gente já vai aí se encaminhando para o final, né? A gente tem acho que mais 10 minutinhos, tá? Fiquem à vontade sempre que precisarem conversar, precisarem tirar alguma dúvida, procurem a gente tira as dúvidas e sempre estaremos aqui aos sábados para tirar e comentar sobre os principais eventos da semana. Então eu agradeço, assim, de coração a presença de vocês, estudem, procurem se informar, ajudem no que for possível, tá? E sempre aí se mantenham firmes, tá? Porque a pandemia não é coisa de bobinho, isolamento não é coisa, não é gripinha, não é coisa de fraco, tá? Então, tenham aí muita força, tá? A gente vai passar por isso e a gente vai dar um jeito, tá bom? Para isso que a gente está aqui. Eu que agradeço aí vocês e agradeço sempre todos os comentários aí, todo o carinho que o Guilherme também tem com vocês. Então, vai lá, Guilherme, suas considerações. Também agradecer, né, vocês que sempre estão aqui, né, o pessoal que escreve, pergunta coisas, né, é muito legal a gente ter esse espaço de reflexão. E aí o pedido que eu faço para nós, para vocês, para todos que vocês conhecem, que conversem com as pessoas dos meios de vocês, com os amigos de vocês, né, com as pessoas que vocês têm relacionamentos, né, ou seja, vamos tentar mudar um pouco essa onda, né? Não é vergonha perguntar para quem sabe, não é vergonha não saber, né? Vergonha é falar bobagem e achar que pode opinar sobre tudo, né? A gente tem que. Ninguém sabe de tudo, ninguém é dono da verdade, a gente sempre tem o que aprender, sempre. Então, assim, se eu não sei de alguma coisa, eu estou na dúvida, antes de escrever alguma coisa no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc., pô, vai lá, pesquisa, pergunta para quem sabe se você conhece alguém, né? Faz uma pesquisa mais profunda antes de escrever qualquer coisa, né? Em tempos de burrice, ignorância, em tempos justamente em que as pessoas querem e se sentem envergonhadas de não opinar, a gente não precisa opinar sobre tudo, a gente não tem como saber sobre tudo, a gente graças, né, a seja lá o Deus que qualquer um acreditar ou não acreditar, a gente não sabe tudo e a gente sempre tem espaço para aprender. Então, perguntem, se informem e estimulem isso, né? Em tempos em que a gente tem as redes sociais reverberando o que a gente tem de ruim, a gente pode fazer com que as coisas que sejam reverberadas nelas sejam melhores. Então, vamos procurar se informar, vamos procurar saber, isso cabe para todos nós, para mim, para a Nathalie, para todo mundo. Mais uma vez, vergonha é opinar sobre tudo e falar bobagem sobre o que não sabe. Perguntar para os outros, se informar, não saber, e chegar de repente numa discussão, uma pessoa falar uma coisa e chegar para você e falar: o que você acha disso? E você falar: pô, não sei, cara, preciso me informar melhor. Isso não é vergonha, isso é na verdade, isso é o mais honesto, isso é o mais, né, isso é inteligente, né? Isso é coisa de gente inteligente. Falar: eu não sei, vou procurar saber, né? Enfim, e é isso, gente. Vamos tentar mudar as coisas, que as coisas mudam. Tempos difíceis passam. Eles existem, mas passam. É isso, então. Fica aqui nosso recado. Uma boa noite, bom descanso para vocês. A gente se vê semana que vem e vamos torcer para que seja uma semana melhor aí. É isso aí, gente. Então, até mais. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.